Secretário, bom dia, obrigado por ter vindo para a entrevista. O que vem a ser uma conferência, secretário? Bom dia, João Hermes, bom dia, amigos radiovintes. Então, João Hermes, as conferências, na verdade, elas acontecem todos os anos em todos os municípios, né? Para se fazer o quê? É uma avaliação da política da assistência, porque a assistência social, ela existe, nela contém uma política própria, com eixos, com ações, com normativas que devem ser executadas. Então, essa conferência ela tem o intuito de avaliação e de definição de diretrizes e aprimoramento daquilo que já está sendo executado, para começar a executar alguma política... Planejamento de trabalho. Planejamento e avaliação. Então, basicamente, ele é avaliação, definição de se está bom ou não e um planejamento para aprimorar, melhorar ou começar uma nova ação. Corrigir rota, essas coisas. Exatamente. E verificar se as ações estão de acordo com a política que é proposta a nível nacional, né? O Conselho Nacional da Assistência Social, o Conselho Estadual da Assistência Social, e aí chega no Conselho Municipal da Assistência Social, que envolve todos os conselhos aí, e aí se define a direção, se corrige rota e por aí vai. E quem são os participantes de uma conferência? Na verdade, assim, João Hermes, são as pessoas que são beneficiadas com a política da assistência, ou que prestam serviço, ou seja o GOV, né, que com todos os equipamentos da assistência social, por exemplo, a própria gestão da assistência, o CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar, e aí entra o não-GOV, que são as organizações da sociedade civil, que estão prestando algum serviço tipificado pela assistência social. Exemplo, Semear, outro exemplo, SOS Vida, outro exemplo, a MEDEF, que acaba estando ali em algumas ações, e aí todas as entidades que de alguma forma fizeram parceria com o município para prestar algum tipo de serviço. Então é o GOV, o não GOV, e também, tanto nas pré-conferências que aconteceram, né, que foram... 1, 2, 3, 4, 5 pré-conferências, né? Também é convidado para participar aquela pessoa que é beneficiária de uma política da assistência. Seja lá o pai, a mãe da criança que está no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, seja lá uma pessoa que está sendo acolhida lá na casa de passagem, enfim, essas conferências e pré-conferências é convidado para participar os beneficiários também, não só aqueles que prestam serviço. Então, o GOV, o não GOV, o usuário. Fui claro? Sim, bem claro, inclusive. Mas é um momento em que a sociedade, como um todo, seja ela governamental ou não, discute o que é mais interessante para ser aplicado nessa área, né? Exatamente, João. É a participação social, digamos assim. Exato, né? Porque ela trabalha a política, né, garantidora de direitos e procura dar viabilidade a essa contribuição, né? O que ela vai envolver? Ela traz o usuário, né, para o centro do debate. Então, quem vai dizer se o serviço está bom ou não é quem está sendo beneficiado. É quem está sendo beneficiado. Então, assim, é importante a gente ressaltar, abrindo um pouquinho essa fala, por exemplo, alguns beneficiários, eles são de condição carente, seja por uma debilidade, seja porque, por exemplo, uma pessoa que participa do serviço de convivência dos vovôs e recebe lá um BPC, e ele não tem condições de vir, mora numa parte mais longe da cidade. Também nós, da assistência social, a partir de amanhã, a partir do meio-dia vai estar um ônibus passando nos vários pontos da cidade. Para quê? Para trazer esse usuário, para que esse usuário avalie como que está o serviço. É importante ouvir essas pessoas. É importante, porque elas que fazem uso do serviço. Porque às vezes assim, se tu pegar a prefeitura hoje, ela tem a ouvidoria, né? Na ouvidoria, alguém liga lá, faz a sua reclamação, faz a sua ponderação, isso é colocado. Na conferência, o bacana é que é possível falar isso. É preciso ser colocado isso. E isso tudo, João, vai ser usado como um relatório final dessa conferência, que vai ser mandado para onde? Para a conferência estadual. E da conferência estadual se discute essa temática que é discutida aqui. E a temática que é discutida aqui vai para o Conselho Estadual, que vai para o Federal, e aí sim, ele sai do papel e pode se tornar uma política pública. É isso que eu ia te colocar. De repente, algum tema discutido aqui em Medianeira pode virar uma política pública de assistência a nível nacional. Exatamente.
Então, assim, a discussão é que às vezes a gente, João, não tem a paciência de se envolver. Ó, a gente fala muito, se você olhar a conferência e as pré-conferências, elas acabam envolvendo... Seja qual for o setor. Né? Exato, ela envolve o Conselho do Idoso, que envolve vários setores da sociedade, não somente aquele que é usuário da assistência social, envolve o Conselho da Mulher, envolve o Conselho da Criança e do Adolescente, envolve lá o Conselho da Pessoa com Deficiência. Esses temas são discutidos. E às vezes o que precisa... Por exemplo, uma política pública que ela está voltada à acessibilidade, que lá atrás, quem era uma pessoa com deficiência tinha uma dificuldade danada para transitar em locais. Hoje já é uma política pública. Até nas calçadas. Né? Exato. Hoje virou lei e tem que ser cumprido isso. Por quê? Porque é um cidadão que tem direito. E, aliás, a temática desse ano é assistência social, direito do povo, dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Porque, de fato, eu vou falar, Adriano, eu gosto da meritocracia, eu acho importante, desde que nós tenhamos igualdade de competitividade. O que ocorre? Nós vivemos num país muito desigual, onde algumas pessoas receberam, por diversos motivos, a gente pode falar, o cara não foi para frente porque é vagabundo, por causa... Não, existem condições de pessoas e de crianças hoje que a gente vê que são criadas em situação tão difícil que é difícil ela competir com o filho do empresário que hoje está numa escola boa. Ele vai chegar com 18 anos de idade com déficit de aprendizagem. E isso precisa ter políticas públicas. Claro, ou seja, discutir quais são as reais condições ofertadas para essas pessoas. Exatamente, para a gente garantir uma proteção social, para que esse menino que vem, vamos supor, por isso a política de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Para fortalecer, algumas pessoas elas não precisam sair do lugar que elas estão, mas elas precisam entender que elas são agentes transformadoras também daquele lugar que eles estão. E isso você vai construindo na cabeça da criança para que ela possa ser esse agente de transformação. Então, o estudo é trabalhado como está o serviço de convivência, como que está a política de proteção da criança e do adolescente, como que está a questão da proteção do idoso. Então, isso tudo é discutido dentro da conferência. Até mesmo se há gente suficiente para trabalhar na área? Exatamente. Você não vai cobrar, né? Exatamente. Se está, vamos lá, pega qualquer demanda aí. Digamos que não tenha assistência social. Você tem lá, mas digamos que não tivesse, né? Isso Exato. Aí é um tema abordado. Vai né? levantar. Possível de ser abordado. Né? A lebre vai levantar. Vai ser levantada essa lebre. Se está sendo a contento, se estamos conseguindo pelo menos ouvir a todos. Porque assim, existe uma diferença, às vezes a gente fala assim, e é comum a gente entender, porque as pessoas confundem muito a assistência social com um assistencialismo. Às vezes eu recebo no meu WhatsApp, a pessoa fala, Adriano, posso receber uma cesta básica? Eu falo, vá ao CRAS, e a equipe técnica vai fazer uma visita, vai avaliar fazer uma avaliação. Porque às vezes a pessoa precisa cadastrar. Às vezes a pessoa precisa mais, às vezes não. Na maioria das vezes a pessoa precisa mais do que uma cesta básica. Ela precisa de orientação, ela precisa de encaminhamento, ela precisa que a gente ajude ela no encaminhamento para um curso de capacitação, porque não é digno de uma pessoa passar a vida inteira dependendo do governo para comer um prato de feijão com arroz. Então, a política da assistência se preocupa em dar à pessoa a condição social para que ela possa, com o próprio trabalho dela ou com a... Enfim, claro, algumas pessoas não têm condição, um PCD, por exemplo... Mas é uma política de transformação. De transformação. Né? Então, claro, tem algumas pessoas que, de fato, não conseguem. Tem pessoas que, de fato, a limitação chegou a tal ponto que ela vai depender. Está aí uma prova disso, outra situação que é a política de previdência social, né? Que algumas pessoas, de fato, estão incapacitadas de trabalhar e precisam, de fato, desse auxílio. Né? E assim também no social. Só que o bacana do social é que ainda dá tempo de fazer um trabalho, né, de correção, de encaminhamento. Isso tudo é discutido dentro das conferências. Entra, por exemplo, num debate como esse, a questão de estrangeiros que estão... Sim, sim. Inclusive, até se o amigo rádio ouvinte, internauta aí, for pesquisar no site
na rede social da prefeitura, as meninas do CRAS, salvo engano, acho que foi terça-noite ou quarta, estavam fazendo um trabalho à noite na Frimeza com os haitianos, porque precisa regularizar. Então, esse trabalho de regularização, de ajudar a fazer documentos, isso é feito pelo CRAS. E bacana a gente entender, não é uma política pública, mas no CRAS hoje também as pessoas às vezes têm lá, a pessoa não tem condição, tem um litígio, alguma coisa, curatela, tutela, algumas coisas assim nesse sentido, ou guarda compartilhada, e não tem condição de pagar um advogado, a gente também faz esse filtro lá no CRAS para encaminhar. A OAB tem sido parceira nisso, junto com o Tribunal de Justiça. Então, assim, essa parte do estrangeiro também é uma política pública que a assistência social absorve essa demanda e faz as devidas orientações. Temos aí ideia de quantas pessoas oriundas de outros países estão em Medianeira hoje? João, agora você me tem bastante. Você me fez uma pergunta que eu não tenho dado aqui. São números que você não tem, certamente, porque assim, eu não tenho agora, mas é que tem muita gente, né? Tem muita gente. E que precisam do apoio da sociedade como um todo. Olha só, e nós falávamos outro dia, além de estrangeiro, nós temos um êxodo quase, né? O pessoal vindo do Pará, do Maranhão, do norte, do nordeste do Brasil, vindo para cá. Em busca de trabalho. Em busca de trabalho. Como que eles chegam em Medianeira? Interessante a gente perpassar o assunto conferência da assistência, porque a secretária de saúde esse dia dizia para nós numa reunião que essa pessoa chega, desembarca na rodoviária e ela já vai com a mala direto lá no posto de saúde fazer o cadastro dela. Olha que interessante. Outro dia chegou um rapaz lá na Secretaria de Assistência, ele veio de Rondônia de bicicleta. Chegou e falou, eu quero trabalhar. Puxa vida. Já está encaminhado, vai parar na casa de passagem alguns dias para ir trabalhar. Então, olha só, são as políticas de assistência que vão desempenhando o seu papel. É claro, às vezes a gente se sente enxugando gelo, mas é um trabalho necessário. Aí vem haitiano, aí vem paraguaio, aí vem boliviano, aí vem venezuelano, e vem aí. No CRAS nós temos esses números exatos. Como não era a pauta, eu acabei não trazendo. Peço desculpas. Foi apenas uma curiosidade, né? Porque a gente percebe que é grande o número de pessoas que vêm de fora, né? A própria agência do trabalhador, ela informa que, por exemplo, aqui internos, o Pará é o estado de onde mais tem vindo gente para Medianeira. E, de uma certa forma, também vão precisar do apoio da sua secretaria, né? Exato. Ou das principais portas, né, de trabalho e de atendimento que a secretaria tem, né? Principalmente a Secretaria de Assistência. O bacana, sabe, o menos ruim disso é que não tem um impacto. O impacto inicial ele ocorre, porque a pessoa chega com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Vem loca uma kitnet, dali a pouco tem 10 dentro da kitnet, e aí vai esse pessoal. Só que eles vêm para trabalhar. Esse é o bacana. A grande maioria desses, eles vêm para trabalhar. Eles querem trabalho. Mas a condição social e o nível de salário que eles ganham, às vezes geram outros problemas sociais. Aí começa, às vezes, a violência doméstica, aí começa um filho que não fica bem assistido. E aí vem denúncia para o Conselho Tutelar, tem que ver se não está havendo negligência. Existe toda uma outra demanda por trás disso. Sem contar o lugar para morar, né? Sem contar um problema habitacional, que daí perpassa um pouco a Secretaria da Assistência, mas que também está ligado a ela, né? Que acaba, de alguma forma, impactando e que aí também isso acaba sendo unilateralmente, eu diria, entrando na pauta, porque Medianeira, nos próximos 5 anos aí, hoje já está com déficit habitacional muito grande, é só nos olhar. Isso gera um problema social. Também, né? Também, porque você não acha uma casa para alugar por menos de R$800 mil. E aí o rapaz vem, começa a trabalhar, ganha R$1.500, né? E aí vai comer o quê depois? Paga R$800 de aluguel, e aí como é que ele se vira? Aí ele vai bater lá. Então, aí por isso que às vezes a gente tem essas casas com 5, 6, 7, 8 pessoas, 10 pessoas morando dentro dela. E aí não tira a razão deles. Ou divide ou acaba passando algum tipo de necessidade. Então, é importante a gente repensar isso, é importante a gente criar, e aí isso tudo vem a ser discutido também na conferência, em outras pautas. O prefeito também tem se empenhado em buscar
recursos, parcerias para a gente pensar isso no longo prazo também, né? Bom, conferência é amanhã. Horário de início vai ser no período da tarde? O horário de início vai ser das 14 horas, né? Às 13h30, desculpa. 13h30 até 17. E será lá no Centro no CCI, de Convivência, né? de Idoso, lá no CCI, Popular CCI. No bairro Nazaré ali, Isso. né? Então, próximo da MES, da OAB, da prédio novo da MES, MES. exatamente. É fácil de encontrar. Fácil, perto da creche, perto daquele prédio alto, bonito. Lá perto em daquele cima do bosque. Nazaré, né? Porque Então, hoje falar em prédio de Medianeira, pro lado que você olha, tem um. exatamente. Estamos crescendo para cima Graças também. a Deus também. Que bom, né? Bom, então o convite está aberto, né, secretário? Que as pessoas que queiram e têm interesse em ouvir, sugerir, trocar ideias, opiniões, podem participar dessa conversa. É o momento, né? É o momento. Se bem que nas pré-conferências isso também já foi debatido, né? Foi debatido, foi levantado algumas questões, né? E o bacana é que as pré-conferências, a maioria delas foi realizada nas entidades, né? A MOA e por aí vai. Isso que é importante, então. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, João Hermes. As portas da Secretaria estão abertas para vocês da imprensa e também para o usuário, né? Às vezes a pessoa fala, como é que eu faço? Vai lá, quarto andar, procura a gente nos diversos equipamentos, CRAS, CREAS, enfim, nós estamos à disposição para servir o munícipe naquilo que é a sua necessidade.